algumas coisas, né? Trabalho, escola, estou estudando em casa e tô fazendo um curso ainda por fora, né, pela internet. Então a vida tá meio corrida, mas assim, sempre que eu tô tendo tempo, eu vou lá no grupo, escuto as mensagens, peço perdão por não estar interagindo mais com os irmãos, mas sempre estou orando pelos irmãos e peço a Deus que possa estar cada vez mais abençoando, e agradeço pela oração de todos que têm orado por mim, todos os irmãos. Se eu for falar o nome aí, eu creio que vai faltar o nome de alguém, eu vou acabar me esquecendo, mas que Deus possa estar abençoando a todos. Em nome de Jesus, estarei orando aqui pela palavra do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para ministrar a Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada livramento ao qual o Senhor nos concedesse, meu Pai. Senhor, meu Deus, se é alguém que está, papai, enfermo, que vai escutar essa palavra, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar curando. Se tem alguém, Senhor, que está fraco na fé, que o Senhor possa estar avivando, Senhor, renovando, dando força, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, em todas as nossas áreas, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que onde nós pensamos e onde nós caímos, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a levantar, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe essa palavra, abençoe esse servo seu, papai, usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vou começar aqui a ler uma palavra. A palavra que vai ser em Jeremias, no seu capítulo 8 e no seu verso 4, a seguir, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está falando de Jerusalém, está falando, já propôs aqui um pensamento. Porque quando o homem cai, ele se levanta? Porque quando o homem se desvia dos seus caminhos, ele acaba voltando novamente para o caminho que é certo? Mas por que quando alguém se desvia da minha presença não volta? Por que quando alguém sai da minha presença não volta? Aqui é isso que eu venho entender nessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, cair é humano, vaso. A gente não pode... Paulo mesmo vai dizer: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Glória a Deus, aleluia. Mas caiu, o que a gente não pode fazer é ficar prostrado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O que a gente não pode fazer é ficar no chão, estar ali, vamos dizer assim, alegrando o inimigo. Porque tudo que o inimigo quer é quando você cair, quando eu cair, que nós fiquemos lá prostrados. Nossa, glória a Deus, aleluia. Que Deus vem renovando a cada dia a nossa vida, mais oportunidade. Se eu estamos aqui com os nossos olhos abertos, nós temos tendo fôlego de vida, é porque Deus tem nos dado mais uma chance. É porque o amor dele é infindável. Ele não desiste de mim, não desiste de você, independente de qualquer coisa. As quedas, os tombos, se vir, vamos orar para que não venha, mas se vir, meus irmãos, nós temos um advogado fiel. Nós vivemos na lei da graça, onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e Deus nos perdoa, e Jesus nos perdoa pela graça. Se não fosse a graça, eu não estaria aqui. Você, por mais que você esteja se consagrando, se não fosse a graça, você não estaria aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Independente da situação que você esteja, independente se você está fraco, se você está forte, Jesus continua te amando. Independente se você caiu, independente se você está caminhando, Jesus continua te amando. Se Jesus veio naquele madeiro, naquela cruz, não foi apenas para quem está na igreja, não foi apenas para quem está forte, foi para todos nós. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Na palavra do mesmo profeta Jeremias, no seu capítulo 18, vai dizer o seguinte: vai falar sobre o vaso, sobre o oleiro. Vai falar que Deus virou para Jeremias e falou: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá a minha voz. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele não ouve a voz do Senhor de imediatamente. Quando ele desce na casa do oleiro, Jeremias observa. E muitas das vezes nós temos que ouvir, mas algumas vezes, primeiro, antes de ouvir, a gente temos que observar o agir de Deus. Deus age a todo momento, em todos os instantes, de formas e maneiras diferentes.
mas Deus está trabalhando. Você está passando na prova? Ei, observa, Deus está trabalhando nisso aí. Essa prova, independente se é grande, se é pequena, se é uma imensa tribulação, Deus tem um propósito nisso. Deus, o povo de Israel passou para ir para Canaã, passou pelo deserto. Vamos dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela fornalha para receber vitória depois. Daniel passou pela cova do leão. Ei, a prova não é para matar crente. A maioria dos desertos que vem para nossas vidas é para nos fortalecer na presença do Senhor dos Exércitos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Jeremias está ali observando, parado, observando. Nós temos que ter visão. Nós temos que parar e observar. Não é todo momento que nós temos que chegar falando. Não é todo momento que a gente vai ouvir a voz. Tem momento que a gente tem que observar. Aprender observando. O sábio aprende com o erro dos outros, com o acerto dos outros. Então ele observa o que está dando certo para alguém e observa o que está dando errado para alguém. E a partir daquela visão que ele está tendo, dessa observação, ele se torna um sábio, porque ele não vai errar. O inteligente, ele aprende com seus erros. Ele erra. Eu errei aqui, eu sou inteligente, eu não vou errar mais. Eu caí nesse buraco, eu não vou cair mais. Então vamos querer ser sábios, vamos querer observar, vamos querer aprender sem acabar quebrando a nossa cara, como diz o ditado popular. Mas vamos para a palavra, em Jeremias 18. Então ele ali observando, e ele viu que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na mão do oleiro. Mas peraí. O oleiro quebrou o vaso, ou o vaso se quebrou na mão do oleiro? Ou o vaso se quebrou na mão do oleiro? Muitas das vezes por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa, aleluia, Deus, das nossas falhas, não é Deus que nos quebra, é nós que nos quebramos na mão de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas olha para você ver como é que o amor de Deus é imenso. É grande o amor de Deus por mim, por você, é infindável para você ver. E a palavra vai dizer que quando aquele vaso quebrou na mão do oleiro, ele começou a fazer um novo vaso do mesmo barro que tinha se quebrado. Ele não jogou aquele vaso fora. Independente das falhas, aquele vaso acabou se quebrando na mão dele. Aquele vaso já estava quase pronto, já estava quase no ponto, já estava perto de secar, de ficar no ponto já. Mas aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. É isso que eu quero que você entenda. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O oleiro poderia muito bem falar: não, esse vaso se quebrou na minha mão, eu vou fazer o quê? Vou pegar outro barro e colocar na mão dele. Mas quando Deus chama você para uma obra, independente se você está quebrado, independente se você caiu, independente se você está sem força, Deus chamou você, Ele quer você, Ele vai usar você. Independente se você está querendo correr, independente se você está querendo fugir, é você que Ele chamou para a obra. Deus chamou, glória a Deus, aleluias, Jonas para fazer uma obra. Jonas vai até Nínive e pregou sobre aquela cidade, pregou contra ela, Jonas. Mas Jonas pegou o navio e foi para outra cidade. Mas Deus tinha chamado Jonas para fazer a obra. Deus não chamou Abraão, Deus não chamou outro profeta. Deus chamou Jonas. Então, independente para onde ele foi, Deus foi atrás. Independente para onde você está indo, Deus está querendo investir em você. Deus continua investindo em você. Deus continua querendo usar você. Se Deus te chamou para uma obra, não é João, não é Maria, não é ninguém que vai fazer essa obra. Quem vai fazer essa obra é você. Deus vai te usar para fazer essa obra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus não desiste do vaso que Ele escolheu para a obra. Santo, santo seja o nome do Senhor. Nós desistimos, mas Deus não desiste. E a palavra de Deus vai dizer que então aquele oleiro começou novamente a fazer aquele vaso. E dá pra gente imaginar então aquele oleiro novamente moldando aquele vaso. Aquele que tinha virado um monte de barro, um monte de argila na mão dele. Ele começou novamente a modelar. Ei, crente, a modelação de Deus dói. O trajeto dói, o processo dói, mas no final vira vaso perfeito. Só não pode desistir, aleluia, glória a Deus, no meio da caminhada. Só não pode desistir, aleluia, glória a Deus, no momento quando nós estamos sendo formados na mão de Deus. Eita glórias, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então Deus vai olhar para Jeremias e vai falar assim: ó Jeremias, você viu o que aconteceu? Vamos conjecturando aqui, eu falando aqui, ó, conjecturando.
Então Deus olha para Jeremias: você viu o que aconteceu, Jeremias? Jeremias fala: eu vi sim, Senhor, eu vi. O vaso acabou se quebrando, mas o oleiro não desistiu. Então, conjecturando, Deus vai dizer assim para Jeremias: ó Jeremias, se o oleiro não desistiu daquele barro, eu não desisto do povo de Israel. Se o oleiro não desistiu daquele barro, eu não desisto dos meus filhos, dos meus escolhidos, de quem tem chamado. Eu não desisto, Jeremias. Se o oleiro pôde reformar, refazer e fazer um novo vaso, eu também posso fazer assim com quem se quebrou na minha mão, com quem parou no meio da caminhada, com quem desistiu, com quem, oh glória, santo, santo é o Senhor, oh aleluia, oh glória, independente se está quebrado, Deus não desistiu de você. Jesus te ama. Independente se a provação veio, se o vento veio, a tempestade veio, Ele te ama, Ele não desistiu de você. Coloca isso na sua cabeça. Independente se estão acusando você, independente se o seu irmão está apontando o dedo e falando que você não é capaz, que não tem mais jeito, o oleiro, eita glória, não desistiu de você. E Ele quer te moldar, Ele quer fazer de você um vaso novo, Ele quer fazer de você um vaso ao qual Ele vai encher. Para a gente ser cheio, primeiro a gente tem que passar na mão do oleiro. O processo dói, mas vale a pena. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ei, vaso, talvez você está pensando em desistir, talvez você já até desistiu, mas o oleiro está falando para você: ei, eu quero fazer de você um novo vaso. Eu quero fazer diferença na sua vida. Eu quero fazer algo novo com você. Dá espaço para mim. Ei, se quebrou, mas continua na minha mão. Continua, que eu estou modelando. Mesmo quebrado, continua na olaria. Não saia da olaria, porque é na olaria que o mistério acontece, porque é na minha mão que o sobrenatural acontece. Talvez você mesmo está pensando que não tem mais jeito para você. Você está pensando: eu me quebrei, eu estou quebrado, eu não consigo. Ei, mas a palavra do oleiro é: fica na olaria que eu vou modelar. Fica na olaria, oh glória, que o processo, o final desse processo vai ser um final de vitória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meus amados, para você que ainda não está na olaria, para você que ainda não que vê falar desse Deus maravilhoso, digno de toda honra e toda glória, Deus acima de todas as coisas, de todos os que se dizem ser Deus. Ei, é o momento agora. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele tem algo muito lindo para a sua vida. Entrega os seus caminhos para o Senhor e o mais Ele fará. Santo, santo, quem está falando para você aqui não é uma pessoa criada dentro do Evangelho, é uma pessoa que veio da prostituição, das drogas. Já frequentei até centro de macumba, já frequentei, mas pela graça de Deus eu vim conhecer o que é Deus, o que Deus pode fazer para minha vida agora. Então talvez você ainda não entenda isso. Busque a presença do Senhor. Procure uma igreja que fale do amor de Deus mais próxima da sua casa. Oh glória a Deus, aleluias. Continua firme, você que está pensando em sair da presença, em sair da olaria. Você que está quebrado, continua na mão do oleiro, porque Deus quer usar você. Independente de profetas, independente de quem tá. Tem gente mais bonita do que eu, tinha gente mais inteligente, mais sábia do que eu para estar pregando aqui, mas Deus está me usando eu nesta tarde. Oh glória a Deus, aleluias. Tem gente mais bonita, mais sábia do que você, mas Deus quer usar você. E a obra que Ele te chamou, Ele não quer colocar ninguém, Ele quer colocar você. Jesus te ama. Fique com essa palavra na palma do seu coração e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Obrigado pela oportunidade e rogo a oração de todos que ouviram essa mensagem ao meu favor, e assim estarei fazendo também por cada um. Amém? Amém. Fiquem com Deus.